Mas quando reentrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22, de 11 a 13. 2 semanas atrás, eu preguei sobre esta parábola e acredito que ela a muitos estimulou. Notei, no entanto, que havia entre esses alguns duvidosos que me procuraram com um desejo de esclarecimento a respeito da veste nupcial. Temiam certamente que, ao se apresentarem para se unir à igreja, viessem vestidos como o homem de que fala esse texto. Muitos corações sinceros são extremamente sensíveis ao temor de Deus e parecem estar sempre prontos a motivo de ansiedade. Não os condeno, pelo contrário, gostaria que houvesse mais entre nós pessoas que tremem diante do sagrado. É muito melhor ter medo de estar errado do que ser indiferente, como muitos são. Percebo entre os melhores dos santos um considerável número de crentes que se sentem profundamente expectantes por querer saber da situação do seu estado para com Deus. Aqueles que um dia acabarão sendo expulsos da festa de casamento se banqueteiam sem medo, mas aqueles que têm legítimo direito de participar do banquete são tomados de certa ansiedade. Salomão diz: Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, em Provérbios 28, 14. Permanecerá perto de seu Deus e isso o fará feliz. Não correrá riscos como o presunçoso e por isso será bem-aventurado. Esse temor santo, embora restrito a determinado banquete, nos dá a total garantia de que podemos comparecer trajando a veste nupcial adequada à celebração. Meu principal objetivo esta manhã será abrandar esse temor dos escolhidos pela graça. Ao entenderem o que esse casamento realmente representa, constatarão que já se encontram adequadamente vestidos para a festa, ou se não, saberão em que guarda-roupa poderão encontrar a veste de júbilo e como alegremente poderão pedir permissão para se trajar e adornar com o que ali se encontra. Que o Espírito Santo Consolador dê a cada convidado toda a alegria do banquete de casamento, fazendo ver que está, sem dúvida, trajando a veste nupcial. Em seguida ao nosso texto bíblico de hoje, encontramos na leitura as seguintes palavras solenes: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 14. É uma conclusão da parábola, na qual vemos em funcionamento um processo de separação entre os muitos que são chamados e os poucos escolhidos. Uma distinção foi feita quando da convocação dos convidados. A simples entrega do convite estabeleceu a diferença entre os leais e rebeldes. Uma distinção clara e decisiva. Assim é com a pregação do Evangelho. Nós o pregamos a toda criatura ao nosso alcance, com amor, com afeto e sinceridade, não tão bem como gostaríamos, mas mesmo assim, de todo o coração, chamamos as pessoas à festa real da graça. E imediatamente, o próprio convite começa a separar os preciosos dos vis. A pura pregação do Evangelho já se faz discriminatória. Mesmo que se não queira, já se consegue separar Caim de Abel, tão logo o assunto seja sacrifício. Pregue-se a salvação pela graça e pela graça somente, e se verá que alguns não a buscarão. Qualquer que seja o preço, outros odiarão toda e qualquer mediação a seu respeito, e terceiros ainda farão intermináveis perguntas a respeito. Assim os homens fazem pouco caso da salvação, seguindo seu caminho em direção a seus interesses e negócios. Portanto, queridos amigos, em todos os dias de pregação, sem que seja necessário nos colocarmos em posição de juízo para com os homens, o Evangelho constitui por si mesmo um fogo purificador. O trono do Filho de Deus, o trono do Filho de Davi no Evangelho, é tanto de misericórdia quanto de juízo. Se os homens não desejam Cristo e sua graça, basta a palavra pregada por um humilde servo para afastá-los e eles se vão como joio. Todavia, o trabalho de separação não acaba com o Evangelho tendo sido ouvido e os homens vindo com frequência à igreja. Mesmo na igreja, torna-se necessária nova separação. Na verdade, é aqui que o trabalho maior é realizado. A sua pá ele a tem na mão e limpará bem a sua ira, diz Lucas 3,17. Se em outros lugares ele usa às vezes de um azarrogue, que dirá em seu próprio templo.
há bodes em meio às ovelhas, há virgens insensatas junto com as prudentes, e entre os convidados ao banquete de casamento, aqueles não trajados com veste adequada. Até chegarmos ao céu, haverá necessidade de realizarmos constantemente um autoexame. Mesmo em meio ao colégio apostólico, Judas praticou a traição, como que para ficar claro que nem posição, nem honra em meus irmãos, nem experiência nos livrará da necessidade de enganar. Porventura sou eu? Quando sua voz de advertência anunciar, em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Ou seja, nem todos os que estão mesmo na igreja são eleitos de Deus. No mesmo texto em foco, vemos um homem que atendeu ao convite e compareceu ao banquete, passando, por assim dizer, no primeiro teste, mas não conseguiu passar pelo segundo. Foi recebido pelos servos, mas não pôde enganar o Senhor. O rei o detecta como uma mancha, e ele é expulso do palácio da misericórdia para as trevas lá fora, onde há choro e ranger de dentes. Que com nenhum de nós seja assim, nenhum de nós. Vou procurar responder a 4 questões que emergem naturalmente da parábola. Em primeiro lugar, o que significa a entrada do rei? Mas quando o rei entrou para ver os convivas, como está em Mateus 22, 11. Em segundo lugar, o que é a veste nupcial? Em terceiro lugar, quem é aquele que não traja a veste? E para concluir, por que ele emudeceu quando perguntado, amigo, como entraste aqui sem teres vestes nupcial? Como está em Mateus 22, 12. Que o Espírito Santo nos ajude a meditar primeiro sobre o significado da entrada do rei. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, muitos e muitos certamente se inclinavam sobre os acepipes, servindo-se e comendo, já que encheu-se de convivas a sala nupcial. Eles se haviam reunido enquanto ainda havia sol, mas agora a escuridão cobria o ambiente externo quando o rei entrou para ver os convivas. Festejavam alegremente quando o rei chegou para honrar a assembleia. Sua chegada foi a coroação e o ápice da festa. Não importa o sabor das provisões, nem o brilho do salão, a festa não chegaria ao ápice até que sua majestade ali aparecesse em gloriosa condescendência. O mesmo acontece conosco, amados, em relação ao nosso rei. Quando nos reunimos nesta casa, que muitas vezes já se provou um palácio de delícias para nós, não alcançamos o máximo dos nossos propósitos até que o Senhor se manifeste a nós. Vocês podem se deleitar em ouvir a pregação, em se unir aos cânticos e dizer amém, mas isso não é tudo. Seu coração e sua carne clamam pelo Deus vivo. Vocês esperam contemplar o Rei em sua beleza. Quando então o glorioso Pai se revela em Cristo Jesus, o culto se mostra grandioso, pois é respondida às suas orações. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, como está no Salmo 119, 135. Nosso glorioso Rei nem sempre se manifesta de modo semelhante em nossas assembleias solenes. Por causa dos nossos pecados, sem dúvida, ele se esconde. Na verdade, porém, ele está sempre conosco, pois o banquete é dele, o salão é dele, cada um dos convidados é trazido por sua graça e cada prato na mesa foi ali colocado por seu amor. Ainda assim, há ocasiões em que ele é especialmente visto em meio ao seu povo. Então, nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, é de fato maravilhosa. Há ocasiões de visitas de plena graça, tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando o Rei vem à Assembleia, a pregação da palavra se torna uma manifestação do Espírito Santo e do seu poder. Chega de forma plena o Espírito é abundantemente derramado, almas são salvas, santos são edificados e Cristo é glorificado. Crentes espirituais logo detectam a divina presença e a aclamação de um rei é ouvida em todo o campo. Só de pensar nisso, meu coração ora como Isaías: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem à tua presença, como está em Isaías 64:1. A presença do nosso Deus traz consigo felicidade divina, satisfação solene e alegria abundante. Bem canta o Dr. Watts dizendo: o rei acaba de chegar para com os salvos festejar. A ele vamos contemplar e amar e louvar e clamar. Somente um dia no lugar onde o amado Deus esteja, mas doce é que uma era seja só de pecado a desfrutar. Queridos amigos, vocês sabem,
mais do que eu poderia lhes dizer se o rei está presente, bem como sabem poderosamente quando ele não se acha na assembleia. De quantas congregações está ausente e de quantas se afastou, pois lá não há a verdade de Deus sendo pregada. Quando o Senhor se vai, abrimos nossas velas, mas não há vento. Trazemos o sacrifício, mas não há fogo. A festa do casamento seria um fracasso sem convidados. Mas que seria da festa se o anfitrião se recusasse a participar e ver os convidados? Mas o rei chegou a tempo, sim, entrou para vir conhecer a multidão de convivas recolhidas das ruas à última hora, e a sua presença coroou de honra e êxtase a festa. Essa visita do rei para ver os convidados representa uma gloriosa revelação de si mesmo. Ao vir ver os convidados, estes naturalmente o viram, mas já que sua visão dos convidados era mais importante, o principal assunto é o mencionado, ficando o outro implícito. Sabemos realmente o que significa ver a Deus? É um privilégio especial dos limpos de coração. Quando o Senhor está presente no santuário, os santificados o contemplam. Olhos espirituais olharam para Jesus pela fé e ele declarou: quem me viu a mim, viu o Pai, como está em João 14:9. Você nunca se sentiu como João em Pátimos, quase desfalecendo por causa do Apocalipse, ou seja, da revelação do Pai em Cristo? Quando Cristo se nos mostra crucificado, nele enxergamos a face do grande Rei, e o nosso coração salta de alegria, como se fôssemos capazes até de saltar para o céu, se uma ordem assim fosse dada a nós. Quando Agostinho leu as seguintes palavras: homem nenhum pode ver a minha face e viver, como está em Êxodo 33:20, foi corajoso o suficiente para responder: deixe-me então morrer, para poder ver o teu rosto. Diz os versos: abençoada a visão, Senhor, tua bela face eu quero ver. Ela dá o céu inteiro a perceber, e anjos junto ao trono irão dizer que é todo o céu que podem conhecer. O rei se deleita em ver seus convidados, e os convidados se deleitam em ver o rei. Nossa adoração é, portanto, cheia de glória, e nenhum lugar fora do céu é tão semelhante a ele quanto o de nossas assembleias. Lemos no Evangelho de João: alegraram-se, pois, os discípulos ao verem ao Senhor, em João 20:20. E bem deveriam se alegrar. Ficamos felizes também quando reconhecemos distintamente nosso Senhor e nosso Deus. Minha própria alma conhece essa alegria indizível, mas justamente por ser indizível, não falarei mais a seu respeito. Dignar-se o rei em ver os convidados é uma manifestação de especial generosidade. Comparece não para julgar os convidados, mas para dar sua maior atenção a eles. Aqueles que aqui estiveram na última quinta-feira, talvez se lembrem do texto que abordamos: volta-te para mim e compadece-te de mim, conforme usas para com os que amam o teu nome. Salmo 119, 132. O Senhor olha com generosidade para os que amam o seu nome, pois se sente feliz com eles. Ó irmãos e irmãs, quando o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, quando o Pai ergue sobre nós a luz do seu semblante, eis a nossa melhor ocasião de viver. Pode ser algo comparado à generosidade de Deus? Nem os sorrisos dos reis, nem a amizade dos imperadores. Alguns de vocês sabem quanto o Senhor nos ama, sim, quanto nos ama desde antes da criação do mundo e há de nos amar até depois de o mundo deixar de existir. Ó, quem dera o rei viesse aqui hoje com esse propósito e olhasse em cada face e lhes desse a certeza total de que estão no coração dele e lá estarão por toda a eternidade. Que toda a sua igreja seja um templo vivo no qual o Senhor se deleita em residir. Que cada pedra na igreja seja brilhante ao reflexo da luz da sua graça. Que toda a nossa obra e todo o nosso testemunho sejam aceitáveis a Ele e seja Ele gracioso à voz da nossa lamentação. Ó Jeová, manifesta-te aqui, como fazes em meus querubins, por amor do teu nome, pois nascemos reprovados. Sê, Senhor, a nossa glória. Queremos nos apegar à tua verdade e te rogamos que a luz da tua face nos encoraje. Neste ponto, quero chamar a atenção de vocês que essa visita traz consigo a oportunidade de descoberta e busca de coração. Quando o rei entra para ver os convidados, as luzes se acendem mais e coisas ocultas se revelam, pois todas as coisas são claras e distintas aos olhos daquele em cuja presença estaremos.
Quando o Senhor visita a sua igreja, seu fogo se acende em Sião e sua fornalha em Jerusalém. Consequentemente, o homem sem veste nupcial desaparece num piscar de olhos. Vocês podem continuar dormindo como a igreja, mas somente enquanto Deus está ausente, e ninguém irá desaparecer. Aqueles que não conhecem o Senhor entrarão e sairão entre vocês como sempre. Na verdade, os mortos permanecerão quietos até que o Senhor faça soar a trombeta da ressurreição. Meros professantes, crentes nominais, falsos crentes, não saberão que praticam uma falsa fé, entrando, participando e permanecendo tranquilamente em nossos banquetes solenes. Tudo muda quando o Rei chega. Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do fundidor e como o sabão de lavandeiros, como está em Malaquias 3:2. Não se consegue ter uma grande vida espiritual na igreja sem o afastamento dos indignos, dos espiritualmente mortos. Um deles se vai espontaneamente porque se ofende com a doutrina. Outro se magoa com a experiência de busca com o coração. Um terceiro sente sua vida sendo extremamente reprovada. Assim, a visita de graça do Senhor se torna um tribunal de juízo, e o dedo do Senhor escreve na parede: pesado fostes na balança e fostes achado em falta, como está em Daniel 5:27. Se o Senhor nosso Deus viesse hoje à sua igreja, encontraria uma terrível diminuição no número de convidados. Um pânico dominaria a assembleia e a porta ficaria atulhada de homens apressados em escapar de seus olhos. Reparem como o texto destaca o discernimento do rei. Na parábola, apenas um homem deixou de usar a veste nupcial, mas o rei de imediato cravou seus olhos nele. Na verdade, o Senhor, por questão de caridade, menciona na parábola apenas um intruso, mas acho bom lembrar que ele representa o papel de muitos. Se o rei viesse, por exemplo, em dia de tomarmos sua ceia, creio que detectaria mais de um facilmente. Todavia, se houvesse apenas um, ele concentraria o olhar nesse único e falaria somente com ele. Se você for a única pessoa que ousa querer ingressar na igreja, sabendo que não foi convertido, o rei saberá. Se fizer uma profissão de fé baseada em mentira e sustentá-la com fraude, mesmo que talvez se esconda atrás de vínculos de família, ou pense que sua falsa respeitabilidade o protegerá, está enganado. Terá de se confrontar com alguém cujos olhos são como fogo, fogo em brasa, e ele irá desmascará-lo de tal modo que não terá uma só palavra para dizer em sua defesa. Essa é uma questão categórica. Não leva o crente verdadeiro a desejar que o rei não se meta no assunto, mas sim somente os que sejam realmente impostores. Este é que hão de temer. Estes é que hão de tremer. O rei vem à igreja que é sua, encontra-se especialmente presente em meio a seu povo e, em consequência, seu juízo está restrito a nós. Tivemos a oportunidade de observar aqui a força da sua disciplina de maneira impressionante. Já vi crente sincero ressecar ao calor do amor, tanto quanto cristão sem raízes murchar ao sol a pino da graça. Não conseguiram permanecer sobre a espada agitada do Espírito, em sua divisão de alma e espírito, juntas e medula. Não conseguiram se aquietar, mas foram obrigados a sair e procurar talvez um recanto melhor para si. Da mesma forma que realmente temos o Rei em meio a nós, tornando os santos felizes, temos o Rei em meio a nós, separando os falsos dos verdadeiros e lançando-os fora. Primeiro, nas trevas exteriores do mundo, onde reside o perverso, e por fim, nas trevas exteriores ao mundo, onde só há choro e ranger de dentes. No entanto, nossa oração esta manhã é esta: que Deus seja misericordioso para conosco, nos abençoe e faça sua face brilhar sobre nós. Responderei agora à segunda questão: o que é a veste nupcial? Não sei se vocês sabem que este é um ponto grandemente debatido por teólogos. A veste nupcial é a justificação? É a santificação? Ou o quê? Não vou bancar o teólogo, trazendo questões doutrinárias a exame neste momento, mas tomo a parábola como foi escrita e interpretarei os detalhes em sua generalidade. A chamada veste nupcial era, como ainda é, um traje adequado para se participar da celebração de um casamento. Vamos então traduzir seu sentido na parábola, em vez de tentarmos imputar simplesmente uma doutrina. O que significaria, no caso, a veste nupcial?
O que devemos ter em relação ao casamento do nosso Senhor, ou seremos expulsos para sempre? Creio poder dizer claramente que deve ser uma marca distinta da graça soberana. Ninguém se traja à toa com uma veste nupcial. Aquele que a traja tem como a única razão o fato de ser participante ou convidado no casamento. Podemos até hoje reconhecer um convidado a um casamento pelo seu traje de gala. Veste de um modo que seria considerado estranho caso se vestisse assim todos os dias, em todos os momentos. Os homens, por exemplo, vestem casacas de abas compridas e calças listradas para comparecer a uma celebração solene de núpcias, mas não pensam em ir trajados dessa forma para trabalhar em seu escritório. Os membros verdadeiros da Igreja de Deus trazem consigo uma marca distinta. Se você não for diferente de outras pessoas, não tem direitos na Igreja de Deus. Se alguém conviver com você por anos sem nunca perceber o seu grande amor por Deus, creio que não haverá o que descobrir. Se não há em você uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo, então não há nada para o mundo ver em você realmente. Se você continua tão somente igual a todas as demais pessoas com quem tem convivido, se jamais passou por mudança alguma na vida e é igual a todo o restante dos homens, então você não tem em si a marca distinta que lhe dá direito de pertencer à Igreja de Deus. Há de haver algo em nós que nos distingue, algo que pode ser visto e entendido pelas pessoas comuns, tal como uma veste nupcial pode ser percebida e seu significado entendido de imediato. Sua fé não deverá precisar de uma lente especial para ser vista e compreendida, nem ser tão confusa e indistinta que poucos encontrem um significado nela. Deve ser tão clara e tão visível quanto, por exemplo, o véu e o vestido da noiva, usados tradicionalmente pelas mulheres ocidentais. Teu amor a Cristo e tua alegria nele têm sido vistos claramente assim. Ouso acrescentar que, no caso da parábola, a veste nupcial era, de fato, uma marca distinta da graça. Como as pessoas tinham sido recolhidas das ruas, não teriam como trajar vestes nupciais. Era costume, porém, no Oriente, os reis e grandes senhores distribuírem roupas de gala em suas festas aos seus convidados. Essa veste nupcial era, assim, especificamente uma marca da graça do rei, livremente dada e recebida. Haverá algo em seu interior que o Senhor deu a você em amor, algo soberano que Ele deu soberanamente. Você difere de outros, não em dotes naturais, mas em graça espiritual. Essa diferença reside, sobretudo, no que Deus fez por você em Cristo. Eis a questão envolvida no símbolo da veste nupcial. Você difere do que costumava ser, difere do que era anos atrás, difere daqueles com os quais costumava estar, a ponto de haver buscado nova companhia e se afastado daqueles que outrora eram companheiros encantadores para você. Se você diz que sim, você traja a veste nupcial. É sua marca distinta, uma alegria indizível, uma paz e um deleite em Cristo. Não estou levantando essa questão para magoar alguém aqui, mas se alguém, por acaso, se sente ofendido ou magoado, devo informar que me disponho a suplicar a Deus por sua renovação pela graça, ou que te chame soberanamente por graça, que o Senhor o prepare para poder usar seu uniforme, sua veste, que lhe dê a marca de seus filhos e que não o deixe mais ser do mundo. Uma marca distinta, eis claramente o principal significado da veste nupcial. Além disso, no entanto, é um símbolo de respeito pelo rei. Para estar adequadamente em sua companhia, deve-se usar uma veste especial. A ausência dessa veste representou, no caso da parábola, também um sinal de desrespeito e deslealdade para com o soberano. Você vai se apresentar diante de Deus vestido não só com a justiça de Cristo, mas levando alguma justiça tua mesmo? Aquele homem estava ali como que dizendo a si mesmo: vou comer nesse banquete e não quero nem saber qual é o seu propósito. Quem se colocar à minha frente para me impedir será empurrado. Vou entrar e ficar lá com minha roupa comum e não vou usar o traje de gala que me deram para usar, pois não estou a fim de obedecer à ordem de algum rei. É como se, pelo contrário, uma pessoa perdesse um parente querido e algum demoníaco dissesse: vou a este funeral com uma veste festiva. Que me importa se ferirei os sentimentos dessa gente que chora o defunto? Mostrarei que eu não estou nada triste com esta morte. Que insulto!
Ponha-se agora na seguinte situação: suponha que você esteja se casando ou casando um filho e que alguém que nem foi convidado entra na festa do casamento vestido com roupas para um velório, inclusive com uma fita crepe preta no braço ou na lapela e até luvas pretas na mão. Que ofensa maldosa é essa? Quem estranharia se tal fato fosse imediatamente punido com a expulsão à força do intruso do recinto? Aquele homem agiu, portanto, dessa maneira porque não tinha respeito pelo rei. Mostrou sua natureza desobediente e desleal da pior maneira possível, como que cuspindo no rei e em seus convidados em uma ocasião solene e comemorativa. Como ele podia fazer isso? Creio, queridos amigos, que vocês podem dizer verdadeiramente: uso a veste nupcial em reverência ao rei. Não desprezo o Senhor Deus, mas sim me curvo diante dele em verdadeira adoração. Venho à sua igreja não para desonrá-lo, mas para dar glória ao seu nome. Na parábola, a veste nupcial era uma mostra de respeito para com aquele que dava o banquete e o presenciava. Você está honrando o rei com sua vida? Julgue se você hoje traja a veste nupcial. Pergunte se você honra e reverencia o Senhor Deus e se empenha por ser obediente a Ele em todas as coisas. A veste nupcial é, além do mais, uma demonstração de honra para com o príncipe. Aqueles que vestiram a veste nupcial o fizeram como se declarassem: compartilhamos da alegria do príncipe e aqui viemos não só para mostrar nossa lealdade a ele, como para lhe desejar a maior felicidade junto à sua noiva. Meus ouvintes, vocês sentem amor pelo Senhor Jesus Cristo? Alegria indizível e cheia de glória nele? Paz nele? Na verdade, há muitos que não o sentem. Dói-me dizer que temos uma categoria de pessoas hoje em dia que se dizem cristãs, mas mostram desprezo pelo precioso sangue e ridicularizam a graça e as doutrinas da graça, o sacrifício perfeito substitutivo de Cristo e sua obra perfeita. Que declaração terrível é esta? Mas infelizmente é fato. O nome Jesus, porém, está para a nossa vida como o sol para o céu, como o rio para a planície. Nada nos faz mais felizes do que pensar em Jesus e sua graça infinita. Quando ouço um sermão sobre Cristo, meu mestre, tenho certeza de que tenho meu coração mais aquecido. É assim também com vocês. Então você está trajando a veste nupcial. Significa dizer que você verdadeiramente, apesar de poder se valer de uma maneira simples, presta homenagem ao Príncipe da Paz, ama o nome e a pessoa de Jesus, e é por causa disso que participa da sua igreja. A veste nupcial significa também uma afirmação de aceitação da grande ocasião. Cada pessoa que comeu dos bois cevados, bebeu dos vinhos, se fez presente, ajudou a honrar o banquete de casamento, exceto somente aquele único intruso que, na verdade, nem pretendia compartilhar da comemoração, pois se recusou ao simples ato de usar a veste adequada à ocasião. Você, querido amigo, sente afinidade com os propósitos da graça soberana do Senhor? Regozija-se por Jesus haver escolhido sua noiva em meia humanidade, antes da fundação do mundo ele ter amado e escolhido para si essas pessoas? Bendiz a Deus pelo pacto da graça que inclui a encarnação, a redenção e a santificação. Bendiz o nome de Deus encarnado por tomar em união eterna consigo mesmo um povo escolhido por ele e por mais ninguém. Você está então em conformidade com as bodas do Cordeiro e tem todo o direito de estar presente no seu banquete. Evidentemente que você usa a veste nupcial que denota a sua alegria em Cristo, seu interesse na igreja de Cristo e a parte que lhe cabe na obra de salvação. A veste nupcial representa, enfim, conformidade total com os requisitos relativos à ocasião. Sendo um casamento, os convidados deveriam trajar-se adequadamente. Aquele homem simplesmente se recusou a proceder assim. Era orgulhoso demais para aceitar uma oferta da graça, porque sua veste tinha que ser uma dádiva do rei. Como eu disse, aquele homem simplesmente se recusou a proceder assim. Era orgulhoso demais para aceitar uma oferta da graça representada pelo traje, uma oferta da graça soberana. Ele tinha, entre aspas, livre-arbítrio, deveria ser singular, mostrar independência de opinião. A oferta, porém, de modo algum era problemática. E para o restante dos convidados, não foi nada penosa. Mas esse homem achou que deveria trilhar seu próprio caminho, ou desafiar o senhor da festa, ou julgar o rei e dizer: o que fazes? Como o barro quer dizer, e discutir com o oleiro.
Isso é possível? Qual seria o resultado de tal insensatez? Um dos requisitos do banquete, amado, é que você creia em seu coração no Senhor Jesus Cristo e se aproprie da justiça dele como sua, porque esse é o único sinal de que Deus lhe escolheu e lhe deu o seu Filho na eternidade. Você se recusaria a isso? A atribuir tudo ao Rei, a sua graça soberana, Ele te dando tudo para estar nessa festa? Ou você acha que vai estar na festa com algo ou do seu próprio jeito? Ou levando sua justiça ou alguma coisa de bom que você tem? Não, só aqueles que estão vestidos com a dádiva da graça soberana de Deus em Cristo podem estar nas bodas do Cordeiro. Se você recusa isso, então você não estará trajando a veste nupcial. Mas se você abraça a graça soberana, você terá como resultado da obra da divina graça um caráter correto e devoto. Quer ter tal caráter? Apesar de não ser perfeito, você receberá a veste nupcial caso você realmente seja chamado eficazmente assim e seja justificado por Ele. Mas se você diz que já é cristão, pergunto-lhe, você vive como um cristão? A graça soberana criou em você um coração que tem uma alegria indizível e cheia de graça em Cristo e uma paz que Ele dá? Se sim, você está em condições compatíveis com o banquete evangélico, e não o banquete da lei, mas o banquete da graça soberana? Se sim, você já usa a veste nupcial. Aqueles que comparecem ao banquete eram, quando ali chegaram, como assinala o texto, tanto bons quanto maus. Assim, a veste nupcial não está relacionada ao caráter passado, mas sim a algo de que foram revestidos quando compareceram ao banquete, algo que o rei deu a eles, algo que o rei fez por eles. O uso da veste de casamento não se referia também a um ritual, um feito intelectual ou uma experiência emocional. Mesmo assim, significava participar do casamento ou não. Envolvia reverenciar o rei, homenagear o príncipe e afinidade com determinados pontos essenciais. Olhem em mim para si mesmos e vejam se verdadeiramente estão voltados para o Senhor e se concordam com Ele em todos os aspectos, em sua graça soberana, em salvar quem Ele quer para a glória da sua graça. Em terceiro lugar, quem é um homem que não trajava a veste nupcial? Devo dizer em primeiro lugar que ele é hoje o homem que rejeita o Evangelho como revelado por Deus, para seguir seus próprios pensamentos, mesmo que ele chame isso de Evangelho, e seguir sua própria sabedoria. É o homem que por vezes se diz leal a Cristo, esperando que os demais convidados ao banquete sejam amigos dele, pois pensa ele, não está no banquete como os outros? Mas não é a lealdade a que ele se refere. Está entre fiéis, mas não é realmente um deles. Se fala de expiação, não significa substituição. Fala sobre a divindade de Cristo, mas não sobre a deidade de Cristo. Fala sobre ser eleito de Deus, mas não acredita na eleição. Se refere à justificação somente pela fé, mas não crê nas doutrinas da graça. Cita a regeneração, mas querendo dizer, na verdade, que ele que começou a nascer de novo. Cobre-se de vestes da filosofia, recusando, porém, a da revelação, que diz, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Ele faz isso pois acha seu feitio fora de moda e acha que a palavra de Deus não está de acordo com o grande pensamento cultural. Na verdade, é mais um bufão do que um convidado do casamento. Talvez nem isso. Usa um vestuário no qual a justiça e a felicidade jamais serão reconhecidas. Os tiares da livre graça soberana e do amor agonizante nunca teceram para ele uma veste nupcial. Sua veste não faz parte da provisão de Deus, mas da provisão do homem, da provisão do seu próprio coração e de seu livre-arbítrio. É do seu próprio guarda-roupa que ele se veste. Glorifica-se em seu próprio conhecimento, e não na revelação, nem na obra da graça soberana em seu coração. Está na igreja, mas não está em Cristo. Parece vivo, mas está morto. Outro tipo de pessoa que não tem a veste nupcial é a que recusa a justiça de Deus por ter justiça própria. Acha que suas roupas cotidianas são adequadas para as bodas do próprio Cristo. O que pretende com essa justiça forçada? Elas não passam de trapos imundos, mas a própria pessoa que é imoral não consegue ver,
porque o seu coração não consegue ver que não há bem algum no homem para que Deus possa recebê-lo na festa da graça. O que tem a ver com o precioso sangue de Jesus, então? Não acha ser necessária a sua purificação de manchas escarlates, pois ele acha que não é totalmente depravado. Fala mal da sensibilidade daqueles que cantam. Há uma fonte da qual jorra sangue, que sai das veias de Emanuel. Essa é a única justiça com a qual nós comparecemos diante de Deus. Sua justiça, ainda que se baseie na lei, e como se baseia na lei, é tal como a de Paulo, antes de ser chamado soberanamente. A insolência do detentor da justiça própria. É esse orgulho principal dos pecados, pois menospreza a justiça de Deus. A justiça própria não deixa a pessoa vislumbrar praticamente casamento algum no Evangelho. Nada a ver no Evangelho que o torne feliz. Não vê e não tem em Cristo somente uma alegria indizível e cheia de glória. Nada que o faça cantar, que o leve a bradar de alegria em seu coração. Não pensa em louvar o príncipe e somente um príncipe, num solos Christus. Não essa pessoa. Acha que está sob a lei e se satisfaz com isso, achando que aquilo que ela faz conta para a sua própria salvação e não recebe tanto o que faz, quanto aquilo que é ordenado ele fazer e o poder para fazer como um presente da graça. Tenta se salvar por sua própria conta e sua própria obra, e pela lei não reconhece bodas nem banquetes. Não é convidado ao casamento, é um mero escravo da lei. Outra pessoa ainda é a que faz profissão de fé sem nenhum sentimento cristão. Se estivesse fora da igreja, talvez a consciência a atormentasse, mas entrou para uma congregação e agora diz para si mesmo que está tudo bem. Não se importa em examinar seus sentimentos, para ver se essas afeições são afeições santas, criadas pelo Espírito Santo, pela graça soberana. Nunca os teve e prefere nunca ter algum. Desconhece o poder da palavra, apesar de conhecê-la em todas as letras. Quanto ao arrependimento e ao fardo do pecado, nunca os conheceu, nem quer saber deles. Acredita que homens como John Bunyan são supersticiosos ou mórbidos quando escrevem coisas como graça abundante para o principal dos pecadores. A alegria no Senhor é algo igualmente desconhecido, pois despreza toda a santa emoção. Não tem tristezas nem arrebatamentos solenes, pois não tem vida espiritual verdadeira. Como não tem sentimento santo algum, não tem também atitudes santas. Mesmo parecendo que se compromete com alguma coisa, nada assume de fato, pois não flui de um novo coração. Sua religião opera mais em sua roupa, em seu chapéu, no seu comportamento externo, do que em seu coração. Significa dizer que se veste respeitavelmente e melhor nos domingos, mas a fé em nada melhora sua conduta, seu amor e seu deleite em Deus. Ninguém, aliás, aponta muitos erros nessa pessoa. Ela é um morto muito bem perfumado. Se não comete nenhum pecado terrível, em compensação, é certo que não realiza feito algum por amor e deleite em Cristo. É um defunto espiritualmente muito bem arrumado para o sepultamento. Isso é tudo. Não é alguém pronto para um casamento, mas um defunto pronto para o seu enterro. Temos outros na igreja que acham que os que fizeram por si mesmos ou o que a natureza fez por eles já é suficiente. Não buscam coisa alguma de ordem espiritual e nem atribuem ao que tem vindo somente da graça soberana. Não buscam a veste nupcial mais do que o fazem com sua roupa diária. São muito respeitáveis na aparência e acham que, com um pouco de melhoria, podem ser bons o bastante, sem necessidade alguma do novo nascimento, nem do Espírito Santo, chamando-os soberanamente da morte para a vida. Ouçam bem, meus ouvintes, tudo o que a natureza possa fazer por vocês os deixará sempre aqui, do outro lado do céu, fora da festa de Deus. Podem cultivar ao máximo o que seja natural, que isso jamais os proverá dos frutos do Espírito. Necessário vos é nascer de novo, diz João 3,7. Quem não entra em contato com o Salvador vivo, mediante a obra soberana do Espírito Santo, pode estar na igreja, mas não está em Cristo, e não traja de modo algum a veste nupcial. Também ousam querer participar da igreja alguns que não têm nenhuma simples moralidade. É constrangedor termos de dizer isso, mas nos dias de hoje encontramos alguns que se chamam cristãos, mas agem com sutilezas.
conseguindo cometer impurezas em seu corpo, sendo desonestos nos negócios, corruptos, desleais, mentirosos, chegando a odiar sua própria carne e seu próprio sangue e ser inimigo dos seus irmãos, e ainda ousam participar da mesa da comunhão. Certa ocasião, como se sabe, foi difícil reunir cristãos para a mesa do Senhor nos planaltos da Escócia, pois tremiam ante a noção da sua própria indignidade. Não queremos ir tão longe, mas isso é melhor que a ousadia indigna encontrada na mente e no coração de muitos que querem servir ao mesmo tempo a Cristo e ao mundo. Deus salve sua igreja dessa degradação. Crentes falsos e indignos não têm vestes nupciais. Suas vestes próprias, de modo algum, se adaptam ao banquete do Rei de toda graça. Tais pessoas são para ele uma desonra. Não vejo como alguém pode se dizer trajando a veste nupcial se não tem o menor interesse na obra da igreja. Observa-se que, quando alguém coloca em si a veste nupcial, praticamente está declarando: estou interessado neste casamento. Desejo a bênção de Deus para o noivo e também para a noiva. Amo o noivo e amo a noiva. Mas muitos que comparecem ao banquete do rei não o fazem se importando com a igreja de Deus, tampouco com Cristo. Comparecem porque uma espécie de egoísmo os faz querer muito ser salvos, ir para o céu e não ir para o inferno. Mas quanto à noiva, a esposa do Cordeiro, não se importam se irá fenecer ou florescer. Que coisa triste e perversa! Se os membros da igreja distribuem folhetos ou comparecem às reuniões de oração e, fazendo isso, mostram interesse pelas bodas de Cristo, eles estão com as vestes nupciais. Aqueles que estão com essas vestes amam a igreja, se alegram nela. Amar a igreja é uma marca dos eleitos de Deus, e estar envolvido com a igreja é uma marca dos eleitos de Deus, daqueles que foram escolhidos para sempre amarem o esposo e também a esposa. Mas se tudo que fazem é criticar a igreja e se afastar dela, ou encontrar defeitos nela, como está se alegrando com o seu casamento? O noivo a ama e entregou sua vida por ela, e quem está com as vestes nupciais também a amam e vivem para edificá-la e servi-la. Quem não tem isso, nada tem que ver com o banquete de casamento e, portanto, não tem direito à veste nupcial. Para concluir, por que aquele homem, na parábola, emudeceu? Não é comum encontrarmos pessoas que não tenham desculpas a dar por suas falhas. Inventar uma desculpa sempre foi a saída mais fácil para uma situação crítica. Qualquer pessoa pode inventar uma desculpa praticamente do nada, uma mentira direta. No entanto, aqui estava um homem que não conseguia falar. Por quê? Bem, acredito em primeiro lugar que a inquirição do rei foi surpreendente e direta. Amigo, como entraste aqui? De fato, se ele demonstrava não gostar do rei, bem poderia ter ficado do lado de fora. Se ele não se deleitava no príncipe ou na noiva do príncipe, poderia ter ficado de fora. Não havia razão alguma para ali comparecer e demonstrar sua dissidência. Se alguns de vocês está decidido a se perder, não é preciso aumentar ainda mais a sua ruína eterna, fazendo uma falsa profissão de fé, ou inventando um outro evangelho que não é o evangelho da graça soberana, pois a hipocrisia representa uma abundância excessiva e desnecessária de ingratidão. Aquele homem decidira voluntariamente não usar as vestes nupciais. As queridas almas que mencionei no começo do sermão, que me fizeram a pergunta sobre as vestes nupciais, não recusaram voluntariamente a graça do Senhor. Tenho certeza que não. Oh, não. Elas podem temer não estarem certas, mas não desejam estar erradas. Não estão entre aqueles que essa parábola condena. A inquirição do rei foi muito audaciosa também. Como entraste aqui? Quis saber o rei, estranhando. De fato, deve ter burlado os guardas, porteiros ou recepcionistas para ingressar ali. Mas se o rei ordenou amarrai-o de pés e mãos, é que certamente sabia que poderia vir a usar pés e mãos para reagir e querer ficar à força. Parece mesmo que ele seria capaz disso, uma vez que deve ter planejado: vou entrar do meu jeito, vou entrar com a minha sabedoria, não aceito a soberania do rei. Eu vou crer no evangelho que eu mesmo possa conceber com minha mente, tão sábia, tão orgulhosa.
Esse homem disse a si mesmo: vou entrar de qualquer jeito e desafiar o rei cara a cara, me sentando em meio aos seus convidados, sem veste nupcial. Não deseje fazer isso, querido amigo. Aliás, tem quase a certeza de que seria a última coisa que você faria. A nós nos cabe procurar convencê-lo a entrar no reino de modo correto, pois você parece estar de fato bastante interessado, a não ser que estejamos enganados. Não deixe, portanto, que essa parábola o condene. Contudo, por que aquele homem emudeceu? Respondo ainda: pois foi o próprio rei em pessoa que lhe falou. Sim, se sou eu que falo a você, quem sou eu, além de carne e osso? Você nem se importaria comigo. Mas se o rei em pessoa estivesse aqui hoje e se dirigisse a qualquer um de vocês querendo saber: amigo, como você conseguiu entrar aqui sem estar trajando a veste nupcial? O tom de voz dele e a glória da sua presença brilhariam de tal modo no olhar e no seu coração que você seria obrigado a admitir sua culpa, engolir em seco e não poder inventar desculpa alguma. Quem não o amar, não tiver ligação alguma com seu filho, ficará estarrecido, estático e mudo perante o juízo. Quem não tiver sido chamado pela graça soberana, estará mudo diante do seu juízo. Por fim, a razão pela qual ele permaneceu mudo é certamente a de que, mesmo que pudesse falar, sem temor, nada havia a ser dito. Não poderia desculpar-se: Senhor, eu não sabia que tinha que usar uma veste nupcial. Ele vira todos os outros convidados usando-a. Nem podia alegar: Senhor, eu não conseguia arranjar uma veste nupcial, pois todos os outros haviam recebido ao chegar uma veste nupcial para usar na festa, e ele poderia ter recebido a sua. Ele não poderia querer argumentar: Senhor, eu fui trazido aqui por outra pessoa. Não, havia escolhido por livre vontade comparecer e desafiar as normas. Os convidados provavelmente olhavam agora todos para ele. Alguns tinham até se afastado dele, isolando-o. Alguns deles podem até ter lhe inquirido antes: você não vai usar a veste nupcial? Ele teria respondido: não. Então você sairá antes que o rei chegue? Por quê? Tem meus motivos e propósitos próprios para estar assim, teria respondido arrogantemente, e tenciono me manter deste modo. Não é de surpreender, portanto, que o rei tenha ordenado: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Nosso Senhor Jesus Cristo diz coisas muito fortes a respeito do futuro dos perversos. Já foi acusado de retratar o estado dos perdidos de maneira muito cruel. Pois bem, nunca fui além das temíveis descrições feitas pelo próprio Senhor. Não arrisque, portanto, meu amigo, minha irmã, seu futuro eterno. Venha para a igreja de Deus, sim, faça parte dela, mas não se de fato não amar o Senhor. Não procure comparecer ao banquete do Evangelho, a não ser que ame e reverencie verdadeiramente o Rei soberano, da graça soberana, da salvação soberana, a menos que ame e reverencie a sua palavra, a menos que ame e reverencie o príncipe, a menos que ame a igreja que vai se casar com o príncipe, a não ser que sinta e tenha afinidade com a grande obra da graça que é representada pelo banquete de casamento, em que tudo é feito e dado pelo rei e somente pelo rei. Se você tem que ver com as bodas, tem amor verdadeiro ao noivo e a mais alta consideração pela noiva, então venha, seja bem-vindo, pois você pode e deve trajar a veste nupcial. Imagino agora as centenas de convidados no casamento, todos trajados com veste nupcial. Que alegria devem ter sentido! Muitos deles eram, ou melhor, haviam sido maus e eram todos pobres. Todos, porém, revestiram-se da veste nupcial dada pelo rei, dada soberanamente, e então nenhum deles foi expulso. Se você quer depositar sua confiança em Jesus e somente em Jesus, honrá-lo e somente honrar a Ele, descansar no seu amor eletivo, no seu amor soberano, no seu amor eterno, que nos escolheu antes da fundação do mundo, nesse amor bendito do Pai, e assim amar o Rei, fique sabendo que está escrito: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, como está em João 6,37. Mas se não é assim com você, você deve lembrar da conclusão dessa parábola, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que Deus os abençoe
em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.